Que a aula de hoje é uma das aulas assim que mais toca no meu coração. Falar de storytelling, falar sobre a importância de contar histórias para o funcionamento do nosso cérebro. Mas antes, a gente não pode perder nunca o nosso ritual, né, meus amores? Vamos começar contando uma história. A história que eu separei hoje para a gente contar, refletir, pensar um pouquinho, é a história que chama A Borboleta Azul. Era um pai que tem duas filhas gêmeas, pimentinhas, sapequinhas, que gostavam muito de aprontar, mas eram muito inteligentes. E essas meninas falam: pai, a gente quer passar um retiro de férias, quer fazer um retiro de férias que havia na igreja que eles frequentavam. E o pai, com um certo receio, porque as duas eram bem sapequinhas, deixa elas irem nesse retiro. Chegando lá, uma irmã vira para outra e fala: eu tenho um plano. Tá vendo aquele monge que diz que é todo sábio, todo inteligente, todo esperto? A gente vai pegar uma borboleta, e tinham várias borboletas e muitas borboletas azuis. A gente vai pegar uma dessas borboletas azuis, que tem um monte, e a gente segura na nossa mão. Aí a gente vai chegar para o monge e vai falar assim: já que você é tão sábio, o que eu tenho na minha mão aqui? Qual das mãos tem alguma coisa? E aí é que ele apontar, se ele acertar, a gente fala: maravilha! E essa borboleta que está aqui na minha mão, ela está viva ou ela está morta? Se ele disser que a borboleta que a gente pegou está viva, a gente aperta a borboleta, esmaga e mata ela. E abre a mão e fala: você errou. Se ele falar que a borboleta que está na nossa mão está morta, a gente abre a mão e deixa a borboleta voar. Vamos lá para mostrar para todo mundo que ele não é tão sábio assim, tão inteligente assim. E lá foram. Conseguiram pegar uma borboleta azul. Chegaram para o mestre, né, para o monge, falaram: já que o senhor é tão sábio, a gente pegou uma borboleta, qual mão que está? Rapidamente ele vai e acerta a mão. Aí uma irmã já olha para a cara da outra. Assim. Ela fala: tá bom, agora essa borboleta que está na nossa mão, está morta ou está viva? E aí, meus amores, o sábio responde: a resposta a essa pergunta está em suas mãos. Misericórdia, né, meus amores? Que história forte, impactante e verdadeira. Às vezes, as respostas pelas quais nós ficamos ali pedindo, refletindo, está nas nossas mãos. Ou melhor, está na nossa ação. O poder de ação que eu tenho de realizar algo que vai me levar na direção daquilo que eu acredito. Muitas vezes, dentro de sala de aula, a resposta para o sucesso dos nossos alunos, a resposta para a nossa saúde mental como um todo, está em nossas mãos, está no nosso agir, está na forma pela qual a gente resolve enxergar. Que óculos que eu coloco para enxergar a minha vida, a minha realidade? É, meus amores, bora que a nossa aula de hoje promete. Vocês devem ter percebido que durante essas 7 aulas, eu fico até com uma dor no coração quando eu falo de 7 aulas, misericórdia, gente, que está acabando. E ó, já aproveitando para te avisar de algo importante, a aula de amanhã é a aula mais importante de todas. Se por algum motivo você não assistiu alguma das aulas, vem para a aula de amanhã, porque a aula de amanhã é a mais especial, a mais importante. É aquela aula em que você vai perceber que você não está sozinha, que a gente está junto, de mãos dadas. Lembra do Ubuntu, lá da primeira aula? Você vai perceber que a gente está caminhando e vai caminhar cada vez mais e mais juntos com as ferramentas que eu vou trazer para cuidar definitivamente de você. São ferramentas assim tão incríveis, tão práticas, que você vai colocar ali em prática na hora e já vai ver o resultado na hora. Então a aula de amanhã é a mais importante de todas.
chama todo mundo para a aula de amanhã. Ah, mas eu não assisti a quarta aula, não assisti a quinta. Vem porque a aula de amanhã é muito importante, você vai entender o porquê. Bom, mas nessas 7 aulas, você deve ter percebido que eu contei muitas e muitas histórias. E sabe por que eu contei todas essas histórias? Primeiro de tudo, porque o nosso cérebro, ele se conecta muito ao ouvir uma história. Ele fica, parece que, paralisado ali, querendo ouvir o começo, o meio e o final daquela história. Quantas vezes você escutou uma história num ônibus e não pegou o final da história, ou entrou no elevador e na hora que abriu a porta do elevador, você ficou sem saber o final daquela história? A história tem um poder mágico de supraativar no nosso cérebro áreas de foco, de concentração, de memória. É importantíssimo. Comece sempre a sua aula contando uma história e linke essa história com a temática que você vai trabalhar. Não é contar a história de qualquer jeito. Tem gente que conta de uma forma tão sem graça. Na hora de você contar uma história, conte como se você estivesse contando uma boa fofoca. Utilize o gatilho de curiosidade. Né? Vira ali para os alunos e fala, meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu com 2 meninas gêmeas que foram passar as férias num retiro. Elas tentaram aprontar uma para o sábio. Será que deu certo? Pronto, já joga o gatilho de curiosidade. Na hora de contar uma história, usa muito a empolgação, joga a emoção. Trabalhe com histórias que vão ter reflexões, que vão trazer a emoção para dentro da sala de aula. Nós aprendemos na nossa segunda aula que a emoção que vai determinar o aprendizado, nós só aprendemos de quem amamos. E uma das melhores formas de você se conectar com o seu aluno é contar histórias. Às vezes está acontecendo na sala de aula um problema de bullying. Um está pegando mais pesado com o outro, tirando sarro, colocando apelido. Conta uma história. Existe algo cientificamente comprovado na história, além de todo esse encantamento e essas ativações cerebrais. Olha só, se eu viro para um de vocês, deixa eu pegar alguém aqui no chat, se eu viro para Silvia e falo assim, Silvia, você tem que melhorar o jeito que você está dando aula. Nossa, Silvia, os alunos ficam no celular, os alunos não param ali de falar na sua aula, por quê? Ó, tem um coração para a Silvia, minha linda. Porque você está dando aula de um jeito que, meu Deus do céu, automaticamente, se eu falo isso para a Silvia, o cérebro dela já vai se armar, a ponto de falar, não, Thaís, mas olha, eu dou aula assim por conta disso, 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 disso. Agora, se eu conto uma história para a Silvia, Silvia, tinha uma professora que ela dava aula sentada, ela não preparava a aula dela, ela pirraçava ali com os alunos, e tinha uma outra professora, aí você conta a história do vestidinho azul, por exemplo. O que a Silvia vai imaginar? Quando você está contando a história, automaticamente o cérebro da Silvia já vai linkar. Se ela é a professora que dá aula sentada, ou se ela é a professora desse encanto. Quando nós contamos histórias e falamos em terceira pessoa, o nosso cérebro se conecta muito mais, ele não fica ali alarmado já com aquela barreira de defesa, com nada. Conte histórias. A história tem um poder, gente, incrível. Mas, ó, alguns cuidados a gente tem que ter antes de contar a história. O primeiro deles é ler o livro, ler a história que você vai contar antes. Porque senão, se você está lendo na hora, junto com o aluno, você perde a emoção. Você não consegue mudar a voz, você não sabe se aquilo é uma pergunta, se é uma exclamação, uma indagação. Então, leia a história antes. Vocês estão falando da minha caneca, né? Ó, pronto. Deixa eu aproveitar e tomar uma água. Vocês gostaram, gente, dessa raposinha? Eu adoro raposas pela questão do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe fala, tem uma passagem do Pequeno Príncipe
que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E vocês me cativaram, gente. Como que eu faço hoje no nosso penúltima aula? Misericórdia. Quinta-feira, a hora que der 8 horas da noite, como que eu faço sem vocês aqui, juntinho comigo com essa energia? Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Eu tenho até algumas tatuagens assim que refletem essas passagens que são tão importantes. A importância de cativar um aluno, de olhar olho no olho para esse aluno. Na hora que você for contar uma história, adapta o seu tom de voz. É uma história que exige mais emoção? É uma história mais séria? Memoriza a narrativa para não deixar essa história sem emoção. Quanto mais emoção você colocar, melhor, mais vai impactar, mais vai criar algo que na neurociência e na PNL, que é Programação Neurolinguística, a gente chama de rapport. É quando você observa como a pessoa fala e começa a falar parecido com ela. Vamos dizer que a pessoa usa muitas vezes uma palavra, misericórdia. Eu falo muito misericórdia. De tanto conviver comigo, muitos de vocês podem estar falando misericórdia também. Quando a gente conta uma história e coloca emoção, a gente consegue criar rapport com os nossos alunos. Uma dica importante, na nossa terceira aula, nós falamos sobre a importância de trazer o concreto. Porque até determinada idade, até os 6, 7 anos, a criança pode ter dificuldade em abstrair. Então, o simples contar uma história para uma criança nessa idade pode desconectar um pouco. A melhor forma é trazer um livro, mostrar a gravura, né? Ou que não sejam todas as gravuras, todas as páginas, mostrar ali uma parte de uma vegetação, de um castelo. Era um castelo de 1000 espelhos. Aliás, acho que eu não contei essa história ainda do castelo de 1000 espelhos para vocês, eu vou contar. Era uma vez 2 cachorros, o Steve e o Breno. O Steve era um cachorro muito alegre, muito feliz, muito animado, uau! O Breno era um cachorro muito ranzinza. Vivia rosnando, arrumando briga com todo mundo. Aí, na cidade ao lado, começaram a falar de um castelo que tinha. Que era incrível, que tinha muitas coisas legais nesse castelo. O Steve resolve visitar esse castelo dos 1000 espelhos. Na hora em que abre a porta do castelo, o Steve fica encantado porque ele vê 1000 cachorros felizes. E aí o Steve dá uns pulinhos, 1000 cachorros pulam para o Steve. O Steve abana o rabo, 1000 cachorros abanam o rabo para o Steve. O Steve fica tão contente que ele dá 2 voltinhas e 1000 cachorros dão 2 voltinhas ali. O Steve abaixa, o Steve lambe, 1000 cachorros abaixam e lambe. E aí o Steve vai embora e fala na cidade dele, gente, aquele castelo é incrível, só tem cachorro incrível ali. Eles me trataram muito bem, eles abanaram o rabo, eles deram um pulinho, eles latiram de felicidade, deram lambida. E aí o Breno, todo ranzinza, fala, eu não sei se é verdade isso não, deixa eu ir lá para conhecer. E o Breno vai. Na hora em que abre a porta desse castelo, o Breno franze a testa. E 1000 cachorros franzem a testa para o Breno. Aí o Breno vai para trás e começa a rosnar. 1000 cachorros dão um passo para trás e começam a rosnar. O Breno ameaça morder e 1000 cachorros ameaçam morder. E aí o Breno vai embora e chega na cidade dele e fala que lá é uma porcaria. Tentaram me morder, ficaram rosnando para mim aqueles cachorros. A nossa vida é igualzinha esse castelo dos 1000 espelhos, meus amores. Aquilo que nós estamos cheios acaba transbordando para os outros. Se você está cheio de coisas boas, você vai transbordar coisas boas. Se você está cheio de encarar a vida só do lado ruim, você vai transbordar coisas ruins. Quantas pessoas, meus amores, vocês não conhecem
que passam por fases assim dificílimas na vida, com problema de saúde, de ente querido, de todas as situações. E ela está transbordando ainda um sorriso, ela está ainda assim conseguindo dar uma palavra amiga. Como que ela consegue isso? É que dentro dela está cheio de coisas positivas e de coisas boas. Às vezes a gente cai naquela história de falar assim, ai, mas Thaís, no fundo, o fulano é uma boa pessoa. Meus amores, aí eu te pergunto, você está procurando petróleo no outro para ir no fundo? A gente não tem que ser uma boa pessoa no fundo, nós temos que ser uma boa pessoa no raso, transbordando aquelas situações. Olha aí mais uma história, né, que dá para se usar para explicar tantas coisas importantes. Então, voltando, na hora de contar histórias, mostra sempre um livro com alguma imagem. Utilize objetos de apoio. Coloca aí nesse chat lindo, meus amores. Se vocês lembram, eu sou de uma época que tinha um programa que chamava Rá-Tim-Bum. E aí depois acabava o Rá-Tim-Bum, começava o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas no Rá-Tim-Bum tinha um quadro que falava assim, senta que lá vem a história. E tinha uma moça, ora era um rapaz, que contava histórias mostrando objetos. E aí, conforme ela ia contando a história, ela ia pegando uma bolinha de ping-pong, ela fazia o barulho da chuva com uma folha de um caderno. E aquilo encantava tanto, mas tanto. Então, na hora de você contar histórias, utilize objetos de apoio. Sabe uma coisa que conecta muito e que é muito legal para você ativar a área de criatividade, imaginação no cérebro do seu aluno? Coloca um saco mágico. Coloca alguns objetos dentro de uma mala, dentro de um saco, e vai abrindo e pedindo, começa a contar uma história e vai pedindo para que o aluno continue aquela história. Abre uma mala, tira um boné. E aí o aluno começa a história contando o boné, dali a pouco você abre e tira uma escova de cabelo, do lado tem que continuar a história com aquele objeto. Isso ativa áreas tão importantes, até mesmo a área de memória, de foco e de atenção. Afinal, para eu contar a história, para continuar contando a história, eu preciso prestar atenção e guardar na memória a história que me acabaram de contar. Então, utilizar objetos é algo mágico, é algo, uau, incrível. Peça ajuda para eles na hora de contar a história. Por exemplo, tinha um gato que miava, joga para a criança miar. E tinha um cachorro que rosnava, pede para o outro rosnar. E tinha um elefante que sempre fazia um barulho engraçado e passa para ele. Vai trazendo lúdico na história. Vai usar alguns objetos na hora de contar a história? Pede ajuda deles ali para segurar a colher, para chacoalhar a folha, para bater palma na hora que você falar determinada palavra. Utilize a música quando necessário. Vou te contar um segredo. E depois você vai fazer esse teste e você me conta. Sabia que se você deixar mudo um filme de terror, você não fica com nem 5% de medo? O que te dá o medo na hora do filme de terror é justamente aquela musiquinha que tem, que vai criando uma cena de suspense através da música. Se você colocar no mudo, nem dá medo. Na hora de contar histórias também, meus amores, olhe nos olhos, senta no chão, cria o cantinho da leitura. O fato de você fazer os seus alunos levantar da carteira e ir até um canto da sala, sentar no chão, mudar o ambiente, já neuroprograma o cérebro para algo novo. Já tira o cérebro dele ali de ficar sentado na mesma carteira a aula inteira. Isso é muito importante. Utiliza muito, meus amores, a adaptação da linguagem. Vai contar uma história para a educação infantil? Adapta essa linguagem. Vai contar a mesma história para o ensino fundamental? Adapta a linguagem, para que não fique muito infantilizado. Thaís, à noite eu dou aula para o EJA. Adapta a linguagem. A história pode ser a mesma, meus amores. O importante é ter essa adaptação da forma como que você vai passar essa história.
Quando a gente fala de contar história, tem um monte de dicas. Você pode usar fantoches. Pede para cada criança trazer uma meia e faz um fantoche de mão com a meia. Põe o cabelo, faz os olhos, pinta a boca. Deixe eles prepararem todo esse ambiente para essa história que eles vão contar. O fantoche te conecta muito. Não é à toa, meus amores, está cheio de programa de televisão que utiliza fantoche de apoio ali para chamar a atenção. A Ana Maria Braga mesmo, com o louro dela, um fantoche, um material de apoio para interagir, para mudar o foco. Criem isso. Criem desenhos. É muito importante trazer, depois que contou a história, vamos fazer um desenho. Né? Ou depois que eu contei a história, pede para alguém recontar essa história. Vira para alguém, deixa eu pegar alguém no chat aqui. Fala, Patrícia, me conta a história do espelho. O que você entendeu aí do Castelo dos Mil Espelhos? Lembra da importância da Patrícia contar a história com o vocabulário dela, com a entonação dela, com o jeitinho dela, meus amores. Isso conecta muito. Utilize a massinha. Vai contando a história. Era uma vez uma bolinha. Deixa a criança fazer movimento de bolinha. Coordenação motora fina. E aí essa bolinha começou a fazer um regime. Vai lá e vai emagrecendo. Até que a bolinha vai criando todo um enredo. Você pode fazer com massinha. Você pode fazer com argila. Deixa eu te contar uma coisa muito importante da neurociência. Você sabia que a argila ativa mais áreas cognitivas do que a massinha? Sabe por quê? Por conta da textura da argila e da umidade da argila. Ela causa mais impacto positivo no nosso cérebro do que a massinha. E outra, a argila te permite criar algo, espera secar, e aí você pinta ainda. Você trabalha a coordenação motora de uma forma uau. Esperar secar. Uma coisa tão besta, tão simples, mas que a juventude de hoje, as nossas crianças de hoje, não sabem mais esperar. Até o tempo do desenho, da televisão, está perdendo hoje para o TikTok, que é mais rápido. Existem inúmeras linhas de pesquisa em cima disso. Só que isso lá na frente, a hora que cresce, e tem que aprender a esperar algumas questões de um relacionamento, e tem que aprender a esperar o farol abrir, e tem que aprender a esperar a hora de falar numa reunião. Se você não treinou o cérebro lá atrás, vai fazer falta. Eu gosto muito também de ajudar a criança a aprender a esperar, esperando secar a argila para pintar e esperando plantar o pezinho de feijão. Coisa tão simples, né? O feijão no algodãozinho molhado ali. Aí um dia o meu feijão tá desse tamanho e o da Ingrid tá desse tamanho. No dia seguinte, o da Ingrid tá desse e o meu tá desse. A importância de trabalhar as diferenças, a importância do saber esperar, a importância de entender que muita água mata, pouca água também mata. É o meio termo ali que vai ajudar aquele feijãozinho a nascer. Olha quanta coisa eu consigo ensinar através de uma história. Pede para eles trazerem fotos da família e contarem para os amigos o que eles estavam fazendo naquele dia. Storytelling, você trabalha começo, meio, fim, vocabulário, controle inibitório, áreas de Broca, áreas de Wernicke, áreas de foco, concentração, curiosidade, empatia. Porque às vezes o outro nem imagina que o amiguinho dele também gosta daquilo, ou também já passou por uma situação daquela. Trabalha com teatro de sombras, eles amam, gente. Escurece, coloca uma lanterna, faz ali trabalhar com a sombra da mão, conta uma história trazendo tudo isso. Ou, além de começar a aula contando uma história, você pode começar a aula contando uma curiosidade de um animal, se é aula de ciências, uma curiosidade de história, uma curiosidade da língua portuguesa. Olha quanta coisa simples a gente consegue fazer. Por exemplo, a minha primeira formação é letras. E eu aprendi algumas curiosidades que, quando eu dava aula de letras na faculdade, depois de muito tempo eu dei aula de português, literatura, eu ensinava, dava aula de latim, gente, misericórdia. Eu ensinava os meus alunos, olha só, por exemplo, o não.
né, o tio ali em cima do A. Você sabia que antigamente não era um tio, era um N, para indicar que aquele som era nasal, que não era para falar now, era para falar não, era para jogar o som para sair. Põe o dedo do lado do nariz, do lado, hein, gente? Não vai enfiar o dedo no nariz, põe o dedo do lado e fala não. Você vai sentir todo o nariz vibrar, indicando o som nasal. Então o N não era um tio, era um N, para indicar que era para o som sair nasal. O C cedilha era um S, para indicar que aquela palavra tinha som de S. Em vez de falar maca, era maçã. Quando você traz uma curiosidade, você fala, nossa, misericórdia, eu não sabia disso. A crase era o número 1, para indicar que ali tinha mais um A. Vou a, ou vou para a. Coisas tão simples, mas que conectam e que fazem com que o cérebro, quando ele sente um gatilho de curiosidade ali, ele atrele a aprendizagem. Se o seu aluno dilatou a pupila, indica que seu aluno aprendeu. Mantenha contato visual com ele na aula, para você ver se ele está dilatando a pupila. É importantíssimo. Trabalha com roda de história, trabalha com avental. Vocês já viram os aventais? Que você vai colocando objeto de EVA dentro dele? Por exemplo, você vai dar uma aula sobre alimentos que fazem bem para o corpo. Aí você coloca no bolso do avental de EVA uma maçã de EVA, uma pera, uma uva, um caqui. E aí você vai tirando e mostrando e contando a história e falando das utilidades daquilo. É maravilhoso, meus amores. Vocês imaginam a quantidade de conexões neurais que isso acaba causando no nosso cérebro. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Vocês me perguntam muito aonde eu aprendi a contar histórias. Eu aprendi a contar muitas dessas histórias que eu conto com meu pai. Até hoje, meu pai, o professor Juca, me manda, uma história para sua aula, uma história para sua live, li essa história e gostei de você. E isso é muito importante. Por que eu estou contando isso para vocês? Que isso serve de ritual. Você que está aqui me assistindo, coloca no chat, você tem algum ritual com o seu filho? Algum momento em que você conta do seu dia? Algum momento em que você para escutar mesmo que ele vem ali para te falar? Porque às vezes na correria do nosso dia a dia, eles estão falando e a gente está mexendo no celular. Depois a gente reclama que eles mexem no celular também, meus amores. Antigamente, quando não existia televisão, as famílias sentavam-se e se conectavam muito mais. Era aquela questão olho no olho. Até hoje, né? Na minha época já tinha TV, gente, eu não sou tão velha assim. Mas eu fui criada de uma forma que a gente sentava na mesa, todo mundo, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, e jantávamos juntos. E nesse jantar, um contava do dia, o outro contava daqui, o outro contava de lá, existia uma troca. E a minha mãe é aquela mãe que, às vezes, eu não estou na casa dela, porque eu estou trabalhando, porque eu estou aqui, mas ela me conhece só de ver na live, ou ela escuta o meu jeito de minha voz no telefone e fala, hoje você está triste, o que você tem? Ou a forma como eu escrevo para ela no WhatsApp, ela vira e fala, ela me liga e fala, achei que você está triste. Como? Porque tem essa ligação. E essa ligação, meus amores, é algo que a gente tem que lutar e não pode perder nunca com os nossos filhos, com os nossos alunos. Aquela capacidade de enxergar o que o olho não está vendo, mas você vai além. A capacidade de ouvir o que a boca não está falando, que às vezes o seu aluno não vai te falar e você vai ter que perceber. Tenham essa sensibilidade de ser 5%, meus amores. Existe um dado que você pode fazer de EVA. Cria um dado com várias partes do dado. Por exemplo, uma criança jogando bola, uma criança dormindo, uma criança tomando banho. Joga o dado. A imagem que cair é a imagem que você começa contando a história. Aí o amiguinho do lado joga o dado. A segunda imagem que cair é o que ele vai continuar aquela história. Se você trabalha com criança que já é alfabetizada, traz a história na escrita também. Por exemplo,
Eu começo a contar uma história e aí a professora dá 2 minutinhos. Deu 2 minutos, ela fala, parou, troca a história. Você pega o seu caderno e dá para o amigo do lado. E pega o do amigo do lado. Lê o começo da história e continua. Criatividade, memória, raciocínio lógico, uma baita de uma ativação cerebral, numa atividade tão simples. Existe um baralho chamado Story Cubes, da editora Matrix. É uma caixinha azul que vem vários dados, cada dado com uma imagem, igual esse que eu falei de EVA. E aí você pode ir jogando os dados e ir trazendo ali os alunos para contar histórias. Tem a caixa surpresa. O aluno enfia a mão, pega uma palavra e ele tem que contar uma história com aquela palavra. O do lado vai continuando aquela palavra. Ou seja, meus amores, existe uma infinidade de exercícios e de atividades que você pode fazer para desenvolver essa questão tão importante nos seus alunos. Conte histórias, traz a história ali para mexer com o enredo, traz a história para aumentar foco, concentração. Sabe por quê? A história nos ajuda até numa blindagem emocional. Quantos filmes você assistindo não aprendeu tantas coisas? E ficou até paralisado que você nem viu a hora passar naquele filme. Uma das coisas em que os professores mais reclamam hoje é que os alunos não focam mais, não prestam mais atenção. Não, nossa, Thaís, o tempo de foco do meu aluno... meus amores, vai mudando mesmo. E a gente tem que acreditar a essa questão da falta de foco a N situações. O excesso de informação. Chega muita informação, Facebook, Instagram, Google, e-mail, TikTok. É muito mais fácil perder o foco hoje em dia do que era lá atrás. E digo mais para vocês, quando a gente está ansioso, a primeira área a ficar comprometida é a área de foco. Você não presta atenção, alguém te fala alguma coisa, parece que você não escutou direito. Você faz as coisas, faz de qualquer jeito, faz errado, erra o caminho de chegar na escola, no trabalho. Quando a gente está ansioso, muitas áreas do nosso cérebro deixam de funcionar corretamente. A de foco, memória e fala é uma delas. E a criança, o nosso aluno, ele fica ansioso por N motivos. Por briga dos pais, separação dos pais, porque ele está com fome, porque ele está com sono, porque ele levou ao pé da letra a mãe dele falando alguma situação e aquilo ficou martelando. O adulto vai ficar ansioso e vai perder o foco por dinheiro, os boletos que ficam se multiplicando na casa deles, questões de relacionamento, preocupação no emprego. O foco no nosso cérebro, vamos falar um pouquinho de foco agora. Ele é igual aquela luz do teatro. Você já foi no teatro? Não tem aquele canhão de luz que ele mira bem no centro, assim? O nosso foco é esse canhão de luz. Aquilo que eu olho, eu direciono, é aquilo que vai um feixe de luz. O nosso cérebro ele é composto de ritmo entre focar e desfocar. Focar e desfocar. O tempo todo. Existe um time titular ali que fica mudando. Cada 8 segundos você foca e desfoca. Foca e desfoca. Você aqui na live mesmo. Por mais interessante que possa estar aprendendo a sua atenção, você já desfocou pensando na roupa para lavar, você já desfocou pensando no que você vai fazer de almoço amanhã, você já desfocou pensando na atividade que você vai fazer com o seu aluno, e aí você volta aqui para a aula. Foca, desfoca. Foca, desfoca. O TDAH, o TDA, o desatento, ele tem um tempo de desfoque maior, fica até 48 segundos nesse desfoque. E o TDAH, que é o hiperativo, que é o mais agitado, ele tem um tempo de foco menor, ele pula ali para 4 segundos. E tudo é ajustado. O nosso cérebro, meus amores, ama ritmo. Seu cérebro está fazendo isso agora. Você já parou para pensar como tudo na vida é ritmo? Por isso a importância da música, da musicoterapia. Tudo é ritmo. Dia e noite, as estações do ano,
tudo, o ciclo menstrual, tudo, o ciclo da água, tudo é ritmo, tudo são ciclos no nosso cérebro. E o focar e o desfocar são coisas que são positivas. Sabe por quê? Imagine um caçador que não desfoca. Ele está ali, atrás de uma moita, com a espingarda dele, esperando um urso aparecer. Focado. Só que ele não desfocou a ponto de perceber que o urso não está lá na frente, está aqui atrás. Porque justamente quando a gente desfoca, que o nosso cérebro passa uma varredura no ambiente que nós estamos para identificar se você está com frio, com calor, se tem um cheiro de queimado, se está molhado na região que você está sentada. É no desfocar que o nosso cérebro consegue ter essa atenção. Então, o desfocar faz muito bem para o cérebro. A gente só tem que ajustar esse ritmo. Porque essa varredura, ela é muito importante. A gente tem no nosso cérebro o time titular de neurônio e o time reserva. Quando o time titular está ativo, o reserva está quietinho. Quando o reserva vai, o titular fica ali. E dentro desses 8 segundos, a gente tem 0,25, que é o auge do foco. É aquele momento que você fica assim, ó. Você pode cair um mundo que você não percebe. Você está tão focado naquela situação que você não consegue perceber. E o hiperfoco? Eu vi que vocês estão perguntando aqui no chat. O que é o bendito do hiperfoco? É ficar focado por muito mais tempo do que 1 minuto. Normalmente, TEAs, né, o autista, ele tem esse hiperfoco. E o hiperfoco normalmente faz com que ele goste por demais de alguma situação. Por demais de dinossauro, por demais de astronomia, por demais de barco. E aí já entra uma dica importante para você. Anota essa dica que eu vou te falar agora. Deixa eu tomar uma aguinha. Como que você vai ensinar matemática para o seu aluno autista, que tem o hiperfoco dele de dinossauro? Simples. Um dinossauro tiranossauro rex mais um tiranossauro rex é igual a 2. Como que você vai ensinar português? Pelo nome dos dinossauros. É no hiperfoco que você vai, para que você consiga ter acesso ao cérebro do seu aluno autista. Não adianta ir por outro caminho. Você só vai ter a chave para entrar no cérebro dele e conseguir ensinar algo para ele se você for no hiperfoco dele. Cria rapport, observa, escuta. O que meu aluno adora? Ah, ele vem todo dia com um tênis do Sonic. Provavelmente o hiperfoco do autista é o Sonic. E aí o autismo tem problema de seletividade alimentar. Como que a gente começa a desconstruir o cérebro dele para proporcionar que ele se alimente de outras coisas? Por exemplo, a gente tem um paciente que a gente atendeu no nosso curso de pós-graduação autista. Se tiver aluno aí dessa aula, pode comentar no chat, meus amores. E o hiperfoco dele era Sonic. E ele tinha um alto grau de seletividade alimentar. Só comia coisas amarelas. Batatinha, nuggets. O que a gente começou? A trazer o storytelling das comidas que o Sonic comia. Você gosta do Sonic? O Sonic adora comer isso. Trazia o hiperfoco. O que ele começou a fazer? Comer. Se o hiperfoco dele era o Sonic, ele vai começar a comer. Traz o hiperfoco. Cria o rapport, meus amores. Utilizem essa técnica e vocês vão ver o quão benéfico e o quão transformador as aulas de vocês vão começar a acontecer. A gente tem durante o dia 346 mil ciclos de distração. Olha o quanto você vai embora e volta para o corpo. Vai e volta, vai e volta. É muito. E por que a gente tem esse desfocar do cérebro? Porque focar demais gasta muita energia. Então, quando você desfoca, o cérebro dá aquela respirada. Ah, Thaís, eu estou desfocando muito, não estou conseguindo concentrar, está ficando muito difícil. O que você me orienta a fazer? Dá umas dicas aí para eu
aumentar a minha concentração e o meu foco? Primeira dica, meus amores. Meditação. Ajuda demais, 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 demais. Ah, Thaís, mas eu não consigo ficar meia hora meditando. Começa devagar, começa com 1 minuto meditando, mas já vai te ajudar. Lembra da nossa quarta aula que eu ensinei você a anotar as informações para não deixar o seu cérebro ali borbulhando? Ajuda. Faz isso. Desconecta um pouco e conecta com a natureza, conecta com quem você ama, conecta com os seus filhos, conecta com os animais, com o cachorro, com o gato, com o periquito, com o papagaio. Usa a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É uma técnica maravilhosa, meus amores. Você vai fazer assim, ó. 35 minutos focado na tarefa que você tem e 5 minutos de intervalo. Então, eu tenho que preparar as provas para aplicar nos meus alunos. Mas eu vou demorar umas 3 horas para fazer a prova. Quebra em partes. Lembra da técnica do Jack Stripador, da nossa aula 4? Como que você vai fazer? Pega as provas que você tem que fazer, 35 minutos marcado no relógio. Eu amo ampulheta e eu te dou essa sugestão. Isso serve até para o seu aluno. Eu vou dar 10 minutos para você fazer o exercício. Vira uma ampulheta ali, em cima da sua mesa. Tem ampulheta de todas as formas. Quer ver? Me entrega essa ampulheta aqui. Eu tenho ampulheta até na mesa da minha casa, meus amores. Olha só. Vira a ampulheta lá. Eu vou dar 10 exercícios de matemática. A hora que eu virar, tá valendo. Pronto. É que essa minha ampulheta aqui é de 1 hora. É sacanagem, né, meus amores? Mas você sabia que você compra a ampulheta no tempo que você quer? Tem de 1 minuto, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nesses sites tipo Shopee, AliExpress, vende uma ampulheta líquida. É a coisa mais linda. Ela é um líquido que vai girando assim, vai descendo. O aluno fica vidrado naquilo. Mas voltando à técnica Pomodoro. Como que você vai fazer com essa técnica Pomodoro? 35 minutos fazendo a prova que você tem que preparar. Terminou os 35 minutos? Acabou a ampulheta ou o celular apitou? Levanta e você tem 5 minutos para olhar no celular, para ligar porque você tem que ligar, para tomar um café, para fazer um xixi. Porque esses 5 minutos vai ativar o sistema de recompensa, que a gente já aprendeu na nossa maratona também, e vai te deixar animado para falar, bora para mais 35 minutos, que daqui a pouco eu paro de novo. Então, utilize essa técnica Pomodoro, que vai te ajudar muito. Acalma a sua mente, lembra dos 2 minutinhos do detox mental? Fazendo algo que te dê prazer ali. Sabe, meus amores, na nossa vida, a gente tem que viver naquele equilíbrio da roda da vida, identificando todas as fases que são importantes a gente corrigir, a gente reorganizar. Se você me permite uma dica muito importante para você, é o varal dos sonhos. O que é esse varal dos sonhos? Você vai pegar todos os lugares que você deseja conhecer, tudo que você quer ter. Eu quero ter um carro novo, eu quero ter um celular novo, eu quero comprar um cachorro. E vai pegar a foto do jeitinho que você gostaria que fosse seu cachorro, do jeitinho que você gostaria que fosse seu carro. E vai colocar no seu quarto. Coloca lá um varal, dá para fazer de pisca-pisca, gente, fica a coisa mais linda do mundo. Coloca lá, perto da sua cama, e pendura com um pregadorzinho as fotos. Antes de dormir, automaticamente o nosso cérebro faz a varredura no ambiente. Você vai olhar aquelas fotos e vai lembrar do porquê. E na hora que você acorda, você também vai lembrar do porquê que você tem que acordar e que você tem que viver. Para que você alimente a sua mente o tempo todo. Esse varal dos sonhos, você pode fazer de papel de parede no seu celular. E o meu sonho é ir no final do ano para Cancún. Coloca o papel de parede de Cancún. Para que toda vez que você pegar o celular, conscientemente ali o seu cérebro religue a esse propósito que você deseja. Aí eu te falo,
por que não fazer um varal dos sonhos na sua sala de aula? Aproveita que está aí, está começando, a gente está em fevereiro ainda, meus amores. Aproveita, já 4 de fevereiro. Faz um varal dos sonhos. Quais os sonhos? O que vocês desejam? O que vocês gostariam? Faz. Deixa pendurado ali na sala de aula. Isso é tão importante, mas tão importante. Uma outra dica que eu vou te dar, que ajuda muito essa questão de manter o foco no seu cérebro, é a música 8D. Mas não vai sair agora para ver a música 8D. Fica aqui, porque está quase acabando e eu tenho muita coisa importante ainda para falar. A hora que terminar a nossa live, você vai ver o que é essa música 8D. Você vai fazer o seguinte, quando terminar a live. Coloca um fone de ouvido dos 2 lados. Vai no YouTube e digita o estilo musical que você gosta. Eu sou do rock, então eu vou pôr lá Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, 8D. Se você é do samba, do pagode, da música gospel, coloca lá o seu cantor e do lado escreve 8D, D de dado, tá? O que você vai começar a sentir escutando essa música? Você vai sentir que o seu cérebro está andando, está mexendo. Não assusta. Tá mesmo. É uma superativação tão alta que acontece que você sente a movimentação no cérebro. Você vai sentir a música, hora escutando aqui na testa, hora lá atrás, hora de um lado, hora do outro. E o porquê que isso acontece? Vou te explicar cientificamente para você. De um lado, essa música entra com a frequência de 100 Hz. Do outro lado, a música entra com a frequência de 107 Hz. Aí, meus amores, isso mistura, o cérebro fica bugado, incomodado com essa situação e transforma essas 2 frequências em uma só que neuromodula o cérebro, ativando áreas de foco, concentração, memória, flexibilidade mental. Nós temos um módulo na nossa pós-graduação que é musicoterapia. E a gente ensina essas neuromodulações com a música. A gente mostra o tratamento da musicoterapia com o paciente. Quem é nosso aluno, comenta aí, já teve esse módulo. É incrível o que o rock ativa no cérebro, o que o samba ativa no cérebro, o que o pagode ativa no cérebro. É incrível. Falando em pós, meus amores, eu sei que tem um monte de aluno meu aí nesse chat lindo. Ó, dia 10 agora de fevereiro tem a nossa aula, hein? E o módulo é gatilhos mentais. Vocês vão aprender a usar gatilho de escassez, gatilho de curiosidade, gatilho de antecipação. Tudo que é gatilho mental, vocês vão aprender a utilizar na sala de aula, na vida de vocês. Depois dessa aula, as festas de aniversário, de Natal, nunca mais serão as mesmas na família, que vocês vão começar a descobrir cada coisa na fala das pessoas, meus amores. Dia 10, dia da nossa aula de pós. E quem for vir aí para essa turma nova já vai começar no dia 10 aprendendo todos esses gatilhos mentais ali que, misericórdia, preparem o coração de vocês. Depois que vocês fizerem essa experiência da música 8D, me conta ou me marca no story que música 8D que vocês estão ouvindo. Eu curto um rock and roll. Eu falo muito do rock and roll porque eu gosto mesmo. Passei minha adolescência toda tocando guitarra e tudo mais. Mas eu acabo escutando um pouquinho de tudo, viu, meus amores? De tudo, de tudo, de tudo. Ainda para ajudar, tem um filho que adora tocar viola caipira aqui em casa. Então, vocês imaginam, né? Eita! Outra dica importante para vocês aumentarem foco e concentração no cérebro de vocês. O cheiro da lavanda. Vocês já viram a lavanda? Primeiro que ela é linda, né, gente? Nossa! Aqui no interior de São Paulo tem uma cidade chamada Cunha, que tem um lavandário assim incrível, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O cheiro de lavanda, ele é um forte potencializador no nosso cérebro para aumentar a memória, foco e concentração. Ó. E uma dica importante para você, que tem escola. O cheiro de alecrim. Ele ativa no nosso cérebro as áreas de credibilidade. Então, sabe aquela sala que você atende os pais, aquela sala que você faz matrícula? Coloca um pouquinho de cheiro de alecrim. E ó, pelo amor de Deus, tanto o cheiro de lavanda quanto de alecrim é pouco, tá, gente? Se pega alguém que tem rinite, vocês matam a pessoa. Então, é bem pouquinho. É algo muito sutil para que o cérebro sinta aquele cheiro
e ative aquelas áreas do cérebro tão importantes, tá? Mas tem tanta dica legal, gente, misericórdia. Uau! Para você dar uma calibrada e aumentar o número de focos, sabe o que você pode fazer? Uma coisa extremamente simples. Pega um livro, abre o livro e conta quantos artigos tem no livro, quantos verbos tem naquela página, não no livro, né? No livro é um monte, na página. Quantas palavras, quantos pronomes tem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, quantos tem? Maravilhoso e ajuda muito, 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 muito. Jogos de caça-palavra, Onde Está o Wally? Lembra do Onde Está o Wally? Aquele livro que você tinha que achar o bonequinho com a camiseta listrada. Jogo dos 7 erros, livros de pintura, tudo isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito, meus amores, de uma coisa chamada quadro de recompensa. O que é esse quadro de recompensa? Você vai pegar uma cartolina e riscar em 26 quadradinhos. Por que 26 dias? Lembra da nossa primeira aula dos 26 dias para criar uma nova rota neural de hábito? E aí você vai colocar lá algo que uma meta, uma pequena meta. Ah, Thaís, meu filho não leva a roupa para a lavanderia de jeito nenhum, fica tudo jogado no quarto dele. Coloca essa meta. E se ele fizer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, pega um grifa-texto, pede para ele, opa, você fez hoje, vai lá e grifa então. Coloca isso na geladeira, põe isso num lugar bem visual. Segunda fez, terça fez, quarta fez, quinta fez, sexta-feira fez. No sábado é o dia da recompensa. É o dia de levar ele tomar aquele sorvete que ele está te pedindo, é o dia de levar ele andar de bicicleta que ele está te pedindo, é o dia da visita na casa da avó que ele está te pedindo. Aí entram os mimimis dos 95%, falando assim, ai, Thaís, isso é chantagem. Meus amores, chantagem ou não é o que funciona com o cérebro. Nós somos movidos assim. Um relacionamento, se você não faz sua parte, você leva um pé na bunda. O trabalho, se você não faz sua parte, você é mandado embora. A vida é assim, começa a ensinar desde cedo. O fazer por merecer. Já ensinando, além de tudo isso, a ativar uma área importantíssima, que é a do sistema de recompensa no cérebro. Misericórdia, meus amores. Isso é maravilhoso e vai ajudar muito, muito, muito todas essas questões. Ó, deixa eu te contar uma história, vem aqui. Existia um rapaz que se formou em biologia. E aí o avô dele era dono de uma fazenda. E ele vai passar o final de semana na casa do avô, no sítio do avô. Chegando lá, ele vai ver os porcos, ele vai ver a plantação de eucalipto, ele vai ver as vacas. E aí ele chega no galinheiro. No que ele está passando pelo galinheiro, ele vê um monte de galinha, claro, mas vê uma águia ali. Aí ele fala pro vô dele, vô, isso daí não é uma galinha, isso aí é uma águia. Aí o avô dele dá risada e fala, ah, verdade, eu fui caçar, achei, estava com a asa machucada, trouxe para cá, cuidei, mas você sabe que de tanto que ficou com as galinhas, virou galinha? Aí ele fala, o biólogo fala, tá doido, vô? Águia é águia, galinha é galinha. O avô fez, não, ó, quer ver? Pegou a águia, ergueu ela no alto, falou, voa. A águia, puf, pulou no chão. Aí o netinho falou, não, vô, quer ver? Deixa eu subir num lugar mais alto. Pegaram uma escada, subiram no telhado, no galinheiro, pegou a águia, jogou a água. Gente, a águia espatifou no chão. A águia dormia no puleiro igualzinho galinha. Aí o neto biólogo fala, não, vô, impossível. Águia é águia, galinha é galinha. Aí o avô fala, ó, essa daí virou galinha mesmo. Aí o neto fala, não, amanhã, vô, a hora que a gente tiver acabado de acordar, os primeiros raios de sol estiverem aparecendo, a gente vai subir lá no alto daquela colina, vai levar ela e vai jogar ela lá para ver se voa ou não voa. Fizeram isso, meus amores. 3h30 da manhã, começaram a subir na colina. Quando deu 4 e poucos, os primeiros raios de sol já estavam começando a aparecer. Ergueram a águia no alto da colina. E aí, meus amores, a hora que essa águia sentiu aquele vento batendo,
Ela estufou o peito, mirou o olhar dela, abriu as asas e voou. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes na nossa vida, a gente vira galinha no sentido da história, tá, meus amores? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente vira galinha. A gente deixa de acreditar no nosso potencial. Alguém fala que a gente é galinha, a gente acredita que é galinha e deixa de ser águia. E deixa de voar, e deixa de ter aquela imensidão que a águia tem. Porque fica lá dormindo no puleiro acreditando que é galinha. E às vezes a gente acredita disso no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, com os filhos, com... Enfim. Eu estou aqui para dizer para você, que está aqui juntinho comigo, que você é águia. Trata de tirar essa skin de galinha aí e vira águia. Vira águia. Se alguém falou que você é galinha, eu deixo o outro lá. O outro é problema do outro. É você que é águia. É você que... Coloca aí, prometo no chat. Vocês vão prometer para mim que daqui para frente vocês vão ser cada vez mais e mais e mais águias para voar os voos mais lindos, incríveis e altos que vocês conseguirem. Mira alto e vai. Voar na direção do seu sonho. Vai, voa. Quando terminar a live, não agora, porque não tá lá ainda o post, só quando terminar a nossa live, você vai lá no meu Instagram e você vai colocar para mim se você é águia ou se você é galinha. E lembrar sempre que você fez um combinado. Aqui, quanto prometo subindo no chat. Que você fez um combinado comigo de que sempre na sua vida, sempre, você vai ser águia. E vai voar cada vez mais e mais e mais e mais e mais alto. Meus amores, a live de amanhã, a nossa aula de amanhã, a 8ª aula, é a mais importante de todas. Tem tanta surpresa, tanta informação, tanta dica,